Boa noite a todos. Que Jesus nos abençoe, que Jesus nos ilumine. Estamos aqui mais uma vez com uma missão nobilíssima, que é o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, divulgar os ensinamentos de Jesus, com certeza nos traz paz, nos traz alegria e fortalece a nossa fé, a nossa força, para que a cada dia todos nós possamos caminhar tendo como propósito a nossa reforma moral, a nossa reforma íntima. Recebam todos um abraço fraterno de todos nós que fazemos a Rede Espírita Luz do Amanhã, do Centro Espírita Deus, Amor e Caridade, situada na Rua Mauri de Medeiros, 87, Heliópolis, aqui em Garanhuns, declarado de utilidade pública a nível municipal e também a nível estadual. E, como sempre fazemos, o nosso compromisso é divulgar a Boa Nova, é divulgar a doutrina espírita, o consolador que Jesus prometeu a todos nós. E, nesta noite, como sempre fazemos, antes do estudo do Evangelho propriamente dito, vamos ler uma mensagem como preparação ao banquete espiritual. O banquete espiritual consiste no estudo do Evangelho, consiste no estudo da doutrina que nos impulsiona para a frente e para o alto, que nos fortalece diante dos sofrimentos do dia a dia, das provações, das expiações, porque somos todos espíritos imperfeitos, habitando ainda um mundo de provas e expiações, que é a Terra, passando por uma fase de transição, é verdade, mas ainda um mundo de provas e expiações. E é por isso que nós precisamos estudar cada vez mais. O estudo do Evangelho, ele é essencial à nossa paz, ao nosso equilíbrio. Muitas vezes as pessoas me perguntam, ou se perguntam, por que estudamos tanto a mesma coisa? Por que estudamos tanto os ensinamentos do Evangelho de Jesus? Porque por mais que estudemos, por mais que estejamos lendo palavras de conforto, de paz, palavra que nos impulsionam ao amor, à caridade, todos nós sabemos que ainda precisamos fazer muito mais. Que estudar é apenas o primeiro passo, que por mais que entendamos, ou pelo menos achamos que estamos compreendendo essa mensagem de amor renovador, de amor universal, que pode, como diz a prece de Cáritas, uma faísca do amor de Deus, do amor de Jesus pode abrasar a terra. Por mais que compreendamos, nós precisamos compreender um pouco mais. E é por isso que nós temos por hábito o estudo permanente da doutrina espírita, o estudo permanente do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo. Porque quanto mais nós estudamos, mais nós percebemos que precisamos continuar vislumbrando um caminho melhor a seguir, um caminho de paz, um caminho de perdão, que precisamos melhorar alguma coisa, que precisamos lutar cada vez mais contra nós próprios, contra as nossas imperfeições, que não são poucas. Se formos honestos e fizermos conosco mesmo, e fizermos uma autorreflexão, com certeza, invariavelmente, chegaremos à conclusão de que precisamos mudar, de que precisamos mudar cada vez mais, mudar para melhor, compreendendo o papel que temos que desempenhar aqui na Terra. Somos todos, aqui na Terra, espíritos caminhando para uma finalidade. A finalidade é a nossa evolução moral e espiritual. Muitas vezes, essa nossa caminhada, ela é claudicante, ela é lenta, ela não atinge o seu objetivo. Muitas vezes nós permanecemos parados, estacionamos, não impulsionamos a nossa evolução pelo nosso apego às coisas da matéria. Mas aí nós precisamos fortalecer a nossa fé, retomamos então o nosso estudo do Evangelho, da doutrina espírita, o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu, o Inferno, a Justiça Divina, segundo a doutrina espírita, a Gênese e todas as obras subsidiárias que compõem um cabedal de conhecimento assim
inestimável para todos nós. Se nós continuarmos nessa luta pelo conhecimento, nós vamos melhorar, porque nós vamos compreender o nosso verdadeiro papel aqui no nosso planeta. Neste vale de lágrimas, repito, mas nós precisamos entender que quando vislumbramos tanta dor, tanto sofrimento, tanta lágrima, o nosso papel, o papel do verdadeiro cristão é fazer alguma coisa para ajudar. Ah, mas eu não tenho condição financeira. Ajude com amor, ajude com uma oração, ajude com uma iniciativa edificante, convide alguém, peça a alguém para se juntar a você, para que juntos façam uma campanha em benefício daqueles que estão sofrendo. E como exórdio da noite de hoje, nós vamos ler uma mensagem que está no livro Sinal Verde, psicografado por Chico Xavier, do nosso irmão André Luiz, e que fala exatamente disso que eu comecei a falar aqui, fala em torno da felicidade. Muitas vezes aqui na Terra, nós nos frustramos, ficamos infelizes, porque achamos que não conseguimos concretizar os nossos anseios de felicidade. Mas é preciso que paremos para analisar em que consiste a verdadeira felicidade. Será que a felicidade plena, a felicidade reservada àqueles que estudam e que vivenciam, ou que pelo menos tentam vivenciar o Evangelho de Jesus, é essa felicidade que pensamos ter ou que queremos ter aqui na Terra? Então, André Luiz, lá no Sinal Verde, que é um livro maravilhoso e que traz muita paz, muita serenidade, muita luz para todos nós no dia a dia, ele começa dizendo o seguinte: em matéria de felicidade, convém não esquecer que nos transformamos sempre naquilo que amamos. A primeira frase já é muito profunda. Em torno de felicidade, convém não esquecer que nós nos transformamos naquilo que amamos. E é verdade. Aquilo que nós queremos ter ou ser, aquilo que nós gostaríamos de ter ou ser, aquilo que nós admiramos é a nossa busca. Então, felicidade exige aqui, de imediato, sob a interpretação de André Luiz, uma avaliação. O que eu estou almejando para mim, para a minha família, para aqueles que comungam comigo da jornada terrena? O que significa essa palavra felicidade? Essa palavra felicidade deve ser entendida apenas como a concretização dos objetivos materiais, ou essa palavra tem uma profundidade maior, um alcance muito maior, e que, na medida em que nós formos nos aproximando do Evangelho de Jesus, nós iremos compreendendo. E André Luiz continua dizendo: quem se aceita como é, doando de si a vida, o melhor que tem, caminha mais facilmente para ser feliz como espera ser. A nossa felicidade será naturalmente proporcional em relação à felicidade que fizermos para os outros. Aqui ele está dizendo que a felicidade é um estado de espírito que nós só alcançaremos quando fizermos as outras pessoas felizes. E aí também nos remete àquela frase que é um princípio da doutrina espírita: fora da caridade não há salvação. Não tem como uma pessoa ser feliz se à sua volta existem tantas outras sofrendo. Nós não podemos ser felizes, jamais o seremos, se não nos incomodarmos com o sofrimento daquelas pessoas com as quais cruzamos no dia a dia. São muitos os dramas que as pessoas enfrentam, não somos só nós que sofremos. Talvez o nosso maior erro, ou um dos nossos maiores erros aqui no planeta Terra, seja exatamente isso: acharmos que o nosso problema é sempre maior do que o problema do outro. Quando, na verdade, se formos mais sinceros, se formos verdadeiros e passarmos a uma análise mais cuidadosa da nossa vida, nós vamos observar que Deus tem sido extremamente generoso, misericordioso conosco, que nós temos muito, que muitas outras pessoas gostariam de ter. Quantas pessoas agora, neste exato momento,
não gostariam de assumir o nosso lugar? Isso é óbvio que a resposta é sim, porque mesmo que você diga, mas eu estou tão triste, eu estou tão angustiada ou angustiado, eu me sinto tão infeliz, mas sempre tem alguém pior, sempre tem alguém precisando daquilo que você tenha, mesmo que você ache que tem pouco, você tem muito. Se você tem vida, você está aqui na Terra, está no mundo material, cumprindo uma programação de evolução para que você alcance um nível melhor do que quando voltou aqui na Terra por ocasião da reencarnação, com certeza você está no caminho certo. Agora, para nós evoluirmos diante das dores, diante dos nossos problemas, nós precisamos desenvolver a resignação. Nós precisamos aprender a sofrer. E eu posso dizer, sem medo de errar, que aprender a sofrer é uma das coisas mais difíceis que todos nós encontramos aqui na Terra. Por quê? Porque nós sempre achamos, voltando ao que eu disse antes, que o nosso sofrimento é maior. Quando, na verdade, nós precisamos entender que Deus não vai colocar um fardo nos meus ombros, nos seus ombros, que nós não possamos carregar. Que tudo que nós estamos colhendo hoje é fruto de uma semeadura que fizemos no passado. E aí nós temos que recorrer aos ensinamentos populares. Quem semeia ventos, colhe tempestades. E temos que recorrer ao Evangelho de Jesus. A cada um será dado segundo as suas obras. Ajuda-te, que o céu te ajudará. Buscai e achareis. Então, nós temos que parar aqui para pensar. Eu ainda não tenho a felicidade que eu gostaria? Alguém poderia pensar? Será que eu fiz por merecer? Será que aquilo que, para mim, é uma questão primordial, é uma questão de se chegar a um estado de plenitude ou de felicidade sob o aspecto material, como queiram entender? Será que eu fiz o meu melhor? Será que eu me doei como eu gostaria de doar? Então, essa é uma pergunta que cada um de nós tem que responder, porque é individual. Eu sou professora também e eu posso dizer que esse exemplo que é dado, inclusive pela espiritualidade de luz, no sentido de que nós aqui na Terra somos todos alunos. A Terra é um hospital, a Terra também é uma escola, e a Terra pode também ser comparada a uma penitenciária. Por quê? Porque estamos todos aqui resgatando os nossos débitos do passado. E cada um vai passando pelas dificuldades de acordo com a sua própria condição. Eu ensino direito penal e posso dizer a quem está me ouvindo neste momento que, de acordo com a legislação brasileira, nós temos 3 regimes de cumprimento da pena privativa de liberdade. O regime fechado, reservado para os casos mais graves, o regime semiaberto, para aqueles intermediários, e o regime aberto, para os casos mais leves. Então, nós poderíamos fazer aqui uma metáfora, uma analogia, e dizer que a Terra também é uma penitenciária. Aqueles que enfrentam maiores dores, maiores sofrimentos, estão cumprindo, digamos assim, ou colhendo as consequências das suas escolhas do passado, desta vida ou de vidas anteriores, no regime fechado. A dor é maior, as dificuldades são maiores. Aqueles que chegaram no nível intermediário estariam, e aí eu estou fazendo, como eu disse, uma metáfora, no regime semiaberto. E aqueles que não se comprometeram tanto, ficam no regime aberto, que é mais leve, as condições não são tão rígidas. E aí cabe a cada um de nós fazer a seguinte pergunta: onde é que eu me encaixo nessa simbologia? Eu estou no regime aberto, no semiaberto ou no fechado? Se o meu sofrimento continua me alquebrando de uma forma que não me permita fortalecer a minha fé em Deus e me levantar diante dessa dor, é porque realmente eu me deixei abater pelo sofrimento. E isso porque, independentemente dessa metáfora ou de estar no fechado, semiaberto ou aberto, quem vai fazer o meu amanhã sou eu. Todos nós faremos o nosso amanhã a partir de uma mudança de paradigma no hoje. Então, nós precisamos viver o hoje, pensando no amanhã, e no viver de hoje, lembrando do que fizemos ontem, para compreendermos que Deus não comete injustiça e que tudo que bate à nossa porta, toda dor que nos atingiu, tem uma razão de ser.
Então, a dor vem para que nós aprendamos com ela, para nos ensinar alguma coisa. O que nós não podemos é nos rendermos, nos deixarmos abater diante das dificuldades da vida, esquecidos, na maioria das vezes, de que Deus é nosso Pai e que Ele não nos abandona. Então, nós precisamos fortalecer essa fé, acreditar que a dor vai passar e que nós conseguiremos, dependendo da nossa reação, da nossa conduta no dia a dia, ter uma vida mais equilibrada. E aí temos que pensar na vida, não apenas como a romagem terrestre, como essa passagem, essa viagem que estamos fazendo, mas temos que pensar na vida sob o aspecto universal. Por sermos filhos de Deus, nosso Pai Criador, somos todos também destinados à vida eterna, destinados à perfeição moral e espiritual, temos o livre-arbítrio, temos a inteligência, e cada um vai ter as consequências daquilo que escolher. Então, se temos a liberdade de escolha, vamos escolher o bem, vamos escolher o caminho da luz, vamos escolher as intuições que nos chegam sempre em abundância, trazidas pelo Espírito que nos ampara, que nos protege e que popularmente chamamos de anjo de guarda. Os espíritos familiares, as pessoas que nos amam, que estão na Terra ou que já partiram para o mundo espiritual, esses espíritos querem sempre o melhor para nós e sempre mandam mensagem de amor, de paz, de perdão, de força e de coragem. Na maioria das vezes, nós é que não conseguimos escutar, ouvir e nos entregamos à dor. E aqui, voltando à mensagem de André Luiz, ele diz, a alegria do próximo começa muitas vezes no socorro que você lhe queira dar. Então, aquilo que muitas vezes para mim não é tão importante, para outra pessoa pode ser a solução dos seus problemas, pode ser um motivo de muita alegria, de muita paz. É preciso, para isso, cada um combater o egoísmo. Quando nós conseguirmos combater esse egoísmo, estamos num momento extremamente propício para isto, este momento da pandemia. Quantas pessoas não estão passando fome? Você já se engajou em alguma campanha de auxílio àqueles que precisam mais, de auxílio àqueles que estão passando fome? Então, isso é uma questão muito pessoal, cada um deve escolher o que tem que fazer, mas o caminho que vai levar a felicidade e a paz, com certeza, é o Evangelho de Jesus. A felicidade pode exibir-se, passear, falar e comunicar-se na vida externa, mas reside com o endereço certo, na consciência tranquila. Então, se você não tem sua consciência tranquila, se eu não tenho a minha consciência tranquila, tudo de material que me rodeia perde a importância. Eu costumo dizer, e é fato, minha mãe já me ensinou, meu pai também, e ambos já estão no mundo espiritual, que a maior riqueza do homem aqui na Terra é a consciência tranquila. É você chegar à noite, colocar a cabeça no travesseiro e você conseguir dormir, não ficar remoendo alguma coisa que, porventura, tenha feito, tenha presenciado. Nós precisamos, sim, fortalecer a nossa fé e a cada dia pedir a Deus força e coragem para resistirmos às tentações do mal, para dizermos sim às intuições de amor e de caridade que nos são endereçadas pelos espíritos que nos amam. E todos temos que ter a certeza, existem muitos espíritos que nos amam. Existe, na verdade, uma quantidade tão grande que nós não somos capazes nem de contar pela nossa pequenez, porque todos os espíritos que evoluíram, eles trabalham em benefício dos irmãos que ficaram para trás. E sobre isso, quem não se lembra daquela passagem contada no livro Lindos Casos de Chico, ou melhor, de Bezerra de Menezes, de Ramiro Gama, que conta o despertar de Dr. Bezerra de Menezes no mundo espiritual. No mundo espiritual, após a partida de Bezerra, no começo do século XX, para o mundo espiritual, Bezerra desperta, estava num quarto de hospital, é recebido por Celina, a emissária direta de Maria de Nazaré, nossa mãe santíssima, e Celina recebe Bezerra com muito amor e leva para Bezerra o recado direto de Maria, dizendo que
tanto ter amado ao próximo aqui na Terra, Bezerra tinha recebido permissão para não mais trabalhar junto à Terra, para ter direito a um mundo mais elevado do que a Terra, um mundo sem tanto sofrimento, como infelizmente ainda é a Terra. E Bezerra, então, diz: não, eu tenho muito amor pelos meus irmãos da Terra, eu prefiro continuar trabalhando junto à Terra para ajudá-los a vencer os sofrimentos, as dificuldades. E por conta disso, até hoje, Dr. Bezerra de Menezes continua trabalhando entre nós, ajudando a todos aqueles que o chamarem com amor, com fé, com coragem, coragem moral, espiritual, porque é preciso ter coragem até para ter fé, para colocar essa fé como uma verdade na sua vida. O doutor Bezerra está sempre entre nós, nos ajudando. Nós é que não percebemos. Então, neste momento, lá no mundo espiritual, doutor Bezerra de Menezes percebe um barulho muito grande que vinha da janela que estava aberta. E ele pergunta a Celina: o que está acontecendo? E ela olha para ele e diz: você não sabe? Ele diz: não, eu não sei. Então, vamos até a janela. E ela leva o doutor Bezerra de Menezes até a janela. E, ao chegar a essa janela, o doutor Bezerra de Menezes fica totalmente, digamos assim, tomado por uma felicidade indefinível, porque ele observa uma verdadeira multidão que estava embaixo da sua janela, orando por ele e agradecendo por tudo que ele tinha feito anteriormente por essas criaturas. Isso significa dizer que todo bem tem uma consequência, do mesmo jeito que o mal, mas nós precisamos fortalecer a prática do bem, para que esse bem nos traga paz, equilíbrio, para continuarmos perseverando na disseminação do amor, da caridade e do perdão, ensinados pelo nosso Mestre amado, Jesus. E continuando aqui a mensagem, se você aspira a ser feliz e traz ainda consigo determinados complexos de culpa, comece a desejar a própria libertação, abraçando no trabalho em favor dos semelhantes o processo de reparação desse ou daquele dano que você haja causado em prejuízo de alguém. Então, se nós temos algum problema de consciência, se nós, complexo de culpa, é drama de consciência, remorso. Tem coisa pior do que isso? Consciência pesada, o peito, assim, aquela dor que nos angustia. Isso, na verdade, tem que ser combatido. Porque alimentar esse complexo de culpa vai somente aumentar a nossa dor. Nós ficaremos cada vez mais nesse círculo vicioso. É como se estivéssemos abrindo um buraco com as próprias mãos. E nós precisamos lembrar do auto-perdão. Nós precisamos pensar: eu sou, ou nós somos, espíritos imperfeitos. É verdade que eu errei. Peço perdão, meu Deus, pelo que eu fiz. Me ajuda a reparar, me ajuda a consertar o que eu fiz de errado. E aí nós começamos com esse pensamento, esse processo de auto-perdão, e aos poucos nós iremos nos reerguendo. Esse remorso vai saindo, nós vamos continuar trabalhando em benefício do próximo, e em pouco tempo, com certeza, nós melhoraremos, porque para reparar o mal, é preciso fazer o bem. Inclusive, a doutrina espírita nos ensina, nós vamos encontrar isso no livro Céu e Inferno, ou A Justiça Divina, segundo a doutrina espírita, também no Livro dos Espíritos, que é a primeira obra da doutrina, foi publicada no dia 18 de abril de 1857, como eu falei anteriormente, o seguinte ensinamento: todas as vezes que nós fazemos o mal a alguém, nós criamos um processo de endividamento com essa pessoa e com a justiça divina. Nós precisamos tirar esse débito das nossas costas. Para isso, tem passos que nós temos que seguir. O primeiro passo é o arrependimento. É nós reconhecermos que erramos. E aí nós nos arrependemos. Mas o arrependimento não é suficiente para nos liberar desse débito. É preciso, além do arrependimento, a expiação, que é a consequência do mal que nós fizemos a outra pessoa.
Quando nós expiarmos, e aí é de acordo com a justiça divina, nós estaremos no segundo passo. Ainda tem um terceiro, que vai fazer quitar todo o nosso débito perante a justiça divina, e que nós chamamos de processo de reparação. E o que é a reparação? É cada um fazer o bem a quem no passado se fez o mal. Então, se nós fizemos o mal a alguém, pode ter certeza que mais cedo ou mais tarde teremos que nos reunir com essa pessoa, teremos que proceder tanto ao arrependimento como à expiação e à reparação. Então, o ideal é que cada um evite fazer o mal e, se fez, procure pedir perdão a Deus e continuar fazendo bem, porque como nós aprendemos, inclusive com o apóstolo Paulo, com a espiritualidade superior, somente o amor pode cobrir uma multidão de pecados. Então, vamos lá. Estude a si mesmo, observando que o autoconhecimento traz humildade. E sem humildade é impossível ser feliz. Então, estudar a nós próprios, quer dizer, quem sou eu? Quais são os meus maiores defeitos? O que é que eu posso fazer para melhorar? Isso é algo tão importante. Se nós fizermos isso com constância, nós vamos evoluir. Porque, evidentemente, nós temos defeitos. Senão, não estaríamos aqui num planeta de tanto sofrimento como é a Terra. E a partir do momento em que nós nos conhecemos, peraí, eu sou uma pessoa que, diante de uma ofensa, procuro revidar. Vou tentar exercitar aqui o controle emocional. Aliás, isso é uma questão importante para toda a humanidade. No dia que o homem entender que, controlando suas emoções, ele será mais feliz, isso vai gerar um efeito cascata para todos nós. Por que é que tantos crimes acontecem? E quando eu falo crime, não é só na parte material, é tudo que vai de encontro à lei divina. Quando nós só agredimos uma pessoa, mesmo que seja pelo pensamento, mesmo que seja, e aí na pior hipótese, fazendo alguma coisa, porque nós deixamos que a emoção negativa nos domine. A partir do momento em que nós controlarmos essas emoções, nós conseguiremos viver mais equilibrados diante de tantos, vamos dizer assim, de tantos problemas que batem à nossa porta, problemas que nós próprios criamos. Porque se nós não tivéssemos criado essas situações de dificuldade, elas não existiriam. Porque Deus é amor universal e tem uma justiça perfeita, absolutamente incorruptível. Então, continuando aqui, amor é a força da vida. E trabalho vinculado ao amor é usina geradora da felicidade. Então, se quisermos ser felizes aqui no mundo material e, obviamente, na vida eterna, no mundo espiritual, o caminho é a prática do bem, é a vivência do amor. O amor a Deus sobre todas as coisas e o amor ao próximo, como nós amamos a nós mesmos. E você parar de se lamentar, se você parar de se lamentar, notará que a felicidade está chamando o seu coração para a vida nova. Aqui é um processo de autoaceitação, porque quando nós não aceitamos como somos, o que temos, os problemas que temos que enfrentar, isso vai gerando um processo de revolta, isso vai complicando cada vez mais. Então, é preciso parar de lamúrias, parar de se lamentar, aceitar. Isso veio para mim porque Deus sabe que eu vou conseguir resolver. Obrigada, Senhor. Renova minhas forças para que eu consiga continuar aqui na Terra, cumprindo a tarefa que me reservaste. Nós temos que pensar assim positivamente, porque se não pensarmos dessa forma, o problema só vai aumentar de tamanho. Quando o céu estiver cinza, a derramar sem chuva, medite na colheita farta, que chegará do campo, e na beleza das flores que surgirão no jardim. Olha que coisa linda! Tem muitas pessoas que dizem, meu Deus, está chovendo, não posso sair de casa. Isso é uma loucura. A chuva traz benefício para toda a humanidade, para o nosso planeta. A chuva é extremamente necessária. O que nós temos que pedir a Deus é que a chuva venha com equilíbrio, para não desabrigar as pessoas, para não provocar mortes, sofrimentos. Nós temos que pedir, mas isso depende, obviamente, de uma programação da espiritualidade
superior. E dito isto, vamos fazer a prece inicial dos nossos trabalhos para podermos estudar o Evangelho desta noite. E como sempre fazemos, vamos começar com a oração que Jesus nos ensinou, o Pai Nosso. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal, hoje, agora e sempre. Obrigada, Senhor Jesus, por mais uma oportunidade de estudar o Teu Evangelho. Que as Tuas palavras de amor, de paz, de caridade, de perdão estejam sempre em nossas mentes, em nossos corações. Que a Tua misericórdia recaia sobre todo o planeta, amenizando e retirando, Senhor, toda a dor e todo o sofrimento. E assim, Senhor Jesus, em Teu nome, em nome da espiritualidade superior que nos ampara, que nos protege, damos por iniciado o estudo desta noite. E, mais uma vez, vamos estudar o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, porque esse Evangelho alimenta todos nós, espiritualmente, moralmente, fazendo com que cada um tenha mais força, tenha mais coragem. Então, vamos estudar duas partes do capítulo 16 do Evangelho segundo o Espiritismo. Não se pode servir a Deus e a Mamon. Primeiro item, trata da salvação dos ricos. É um tema muito importante nos dias de hoje, principalmente porque nós vamos aprender que o ensinamento de Jesus deve ser aplicado diretamente na nossa conduta diante da vida e também deve reafirmar o nosso comprometimento perante as leis divinas e, obviamente, reforçar a nossa gratidão à espiritualidade de luz, a Deus, nosso Pai Criador. Então, vamos ler aqui o trecho de Lucas, capítulo 16, versículo 13. Disse Jesus: ninguém pode servir a dois senhores, porque ou odiará a um e amará a outro, ou se prenderá a um e desprezará a outro. Não podeis servir simultaneamente a Deus e a Mamon. Muito importante. Quem aqui já não se perguntou, quando leu essa palavra Mamon, o que significa Mamon? Eu confesso a vocês que eu também, há muito tempo atrás, quando me tornei espírita na adolescência, eu tive cuidado de pesquisar. E aí nós fomos encontrar, e vocês também podem encontrar, é só colocar no Google, que Mamon, na verdade, é uma palavra de origem hebraica que veio do aramaico e que significa ainda poder, riqueza material, dinheiro. Não se tratava de um Deus. Com o tempo, as pessoas começaram a usar a expressão Mamon como sendo o Deus do dinheiro, numa interpretação metafórica, mas Mamon não era, na época de Jesus, o nome de uma divindade, e sim uma palavra que significava dinheiro, riqueza, os bens materiais. O que Jesus quis dizer aqui, que não se pode servir a dois senhores, porque ou se amará a um e odiará o outro, e que não se pode amar a Deus e a Mamon, nesse momento, Jesus está nos convocando a uma escolha. A quem nós temos maior fidelidade? A quem nós dedicamos mais amor? Aos bens materiais ou a Deus? Isso é uma questão muito séria, porque vivemos numa sociedade extremamente consumista, vivemos num mundo em que as pessoas valorizam muito mais as coisas da terra ao invés das coisas de Deus, e essas pessoas, e aí vai toda a humanidade, estamos todos juntos, e cada um que faça a sua